E aí pessoal, beleza? Eiteca aqui. E no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, eu tô bem animado. Eu também. Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um bot lá no Discord, que ele vai responder as nossas mensagens utilizando novamente a API do Google, que trabalha com a Gemini, Legal. Bem louco. que é a inteligência artificial deles. Então realmente é um conteúdo bem legal. Para ser bem claro para vocês, essa é a primeira vez que eu trabalhei com o Discord em si. E não somente isso, mas com a programação assíncrona. O que seria programação assíncrona? Vamos pensar o seguinte, a gente tem que entender primeiramente a programação síncrona, que seria justamente uma sequência de passos. Ela vai executar determinada função, depois determinada função e assim em diante. Assíncrona não, ela vai iniciar a determinada parte do nosso programa e, dependendo do que está acontecendo, ela vai iniciar outra também, sem finalizar essa primeira tarefa. Tá entendendo, pessoal? Então isso é muito importante, porque quando a gente vai trabalhar com o Discord, a gente vai estar trabalhando ali em tempo real. Vão ser bastante mensagens, bastantes eventos. Então, esse realmente foi um projeto bem interessante que eu estou trabalhando. Inclusive, como eu disse, eu estou trabalhando nele. Então, estão sendo feitas alterações. E além disso, caso depois desse vídeo você também se interessar, você pode contribuir com o projeto, porque ele vai estar lá no GitHub. Além de ter a documentação dele, você pode fazer essas contribuições. E sempre eu vou estar, e sempre que tiver uma atualização, eu vou deixar ela documentada também, pessoal. Então esse bot aqui vai ser bem interessante. E no caso aqui, a gente vai estar executando ele diretamente na nossa máquina. Isso pode ser um pouco inviável, caso o seu servidor seja muito grande e você queira criar um bot que dê suporte 24/7. Você não vai deixar sua máquina ligada todo esse tempo. Então, dependendo do seu projeto, você vai precisar de uma hospedagem. E aí aparece o novo apoiador do nosso canal, que é a Scare Cloud, que no caso é uma plataforma completa para fazer sua hospedagem, desde bots a sites a armazenamentos de blobs. Além disso, ela suporta algumas linguagens, como Rust, PHP, Python, que a gente vai utilizar, TypeScript, entre outras. No caso, a Scare Cloud é uma plataforma brasileira, então isso realmente também é bem interessante, pessoal. A gente vê um pouco a linha da história da Scare Cloud. Ela iniciou aqui com em torno de 1.000 usuários lá em 2021. Agora a gente está aqui em 2024, ela já está com mais de 60 mil usuários, além de estar em outros diversos países também. Aqui a gente pode ver a parte de planos, que existem diversos planos conforme a sua necessidade. A gente tem desde o hobby a também a versões Enterprise, caso o seu projeto realmente seja mais parrudo. No nosso caso aqui, como eu falei, vai ser um projeto relativamente simples. O hobby seria mais do que necessário. Inclusive, se você ainda está iniciando o seu projeto, você pode até mesmo ainda utilizar na sua máquina. Mas caso realmente você vai utilizar em servidores maiores, vai precisar realmente ter um serviço, essa aqui é uma opção bem interessante. Bem, agora dado o recado do nosso novo apoiador, vamos lá para o vídeo. Aqui no caso, pessoal, vou mostrar um teste do funcionamento para vocês. A gente marca aqui o nosso bot, no caso, @teste. A gente digita alguma pergunta. Aqui, por exemplo, eu vou falar, olá, conte uma piada. Ele vai estar digitando aqui e vamos aguardar um pouco. Aqui, o céu parece azul. Opa, ele respondeu perguntas anteriores que eu já tinha feito. Esse também foi algo que eu implementei já. Aqui no caso, qual a diferença entre um hipopótamo e um cavalo? Um é muito pesado e o outro um pouco mais leve. Bem, ele não é muito bom para contar piadas, mas esse aqui realmente é o chat bem intuitivo. Aqui, no caso, ele respondeu as outras perguntas que eu já tinha feito, porque eu acabei reiniciando o bot e ele pegou essas perguntas novamente, porque ele vai pegando o nosso histórico, beleza, pessoal? Então aqui, inclusive, eu vou encerrar o bot aqui e a gente vai utilizar algumas coisas aqui nesse nosso projeto. Para iniciar, a gente pode consultar a documentação do projeto que eu fiz em si, que realmente é algo bem básico aqui, mas esse vídeo aqui vai ajudar bastante, tá entendendo? E novamente eu vou fazer a engenharia reversa que eu já falei para vocês no vídeo anterior. O código já está pronto e eu vou mostrar o passo a passo que eu
resolvi para desenvolver esse bot. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, beleza? Vamos passar aqui, senão a gente vai acabar enrolando demais. Aqui no caso, para criar esse bot aqui, a gente vai acessar esse seguinte site aqui, ó, discord.com, discord/developers/applications. A gente vai acessar essa URL aqui, que no caso seria a parte de desenvolvedor lá do Discord. Aqui a gente já tem um projeto que seria o teste, mas eu vou excluir ele. Afinal, a gente vai dar o passo a passo de como fazer esse processo. Eu vou excluir esse aplicativo. Aqui eu preciso colocar o nome do nosso aplicativo. Aqui eu preciso colocar minha senha. Depois disso ele está excluído. No caso aqui a gente vai clicar em New Application, a gente vai colocar o nome. Aqui no caso você pode diversificar. Apesar da gente estar utilizando a Gemini, você pode colocar o nome que quiser. Mas eu vou colocar aqui Gemini, para ficar bem claro. Criamos aqui o nosso Gemini Bot, eu vou deixar só Gemini mesmo. Aqui é para você concordar. Obviamente eu recomendo você ler isso aqui, beleza? Eu vou fechar essa parte aqui e vamos voltar aqui. Vou dar o nome de Gemini e vou criar. Aqui você pode colocar algumas informações sobre o seu projeto, descrição, tags, entre outros. Aqui a gente vai na parte de bot. Aqui a gente pode selecionar uma imagem. No caso aqui, eu já tenho uma aqui que é da Gemini. Você pode colocar a imagem que você quiser. E aqui a gente vai precisar do nosso token. Isso aqui é uma parte bem importante, porque é isso aqui que vai fazer a comunicação lá do nosso código com a API do Discord. Então você precisa disso aqui. No caso a gente vai clicar em Reset Token. E obviamente o meu editor vai borrar isso aqui, porque isso aqui não é recomendado ser compartilhado, tá entendendo, pessoal? Isso é algo que você não pode perder e não pode compartilhar com as pessoas. É que a gente precisa fazer uma alteração importante. Aqui no caso a gente vai marcar essa opção aqui para a gente justamente poder responder para ele ter acesso às mensagens. Isso aqui a gente vai desmarcar, por quê? Bot público, por enquanto a gente vai utilizar de maneira privada. Caso você queira usar de maneira pública para outras pessoas terem disponibilidade de usarem também, já vai ser um projeto obviamente maior. Você inclusive vai ter que ter uma hospedagem, porque são várias pessoas que vão utilizar desse bot. Como aqui é algo de teste e é privado, a gente vai só marcar isso, beleza, pessoal? Aqui de permissão a gente vai deixar como administrador e a gente vai salvar. Agora a gente vai aqui nessa opção aqui. A gente vai no seguinte. A gente vai colocar aqui como... Opa! É que eu fiz a tradução lá para vocês entenderem o que estava se passando. A gente vai marcar como bot. A permissão que ele vai ter, administrador. E aqui, esse link aqui, ó, a gente vai jogar lá no Discord, beleza, pessoal? Vamos fechar aqui. E vamos abrir o nosso Discord. Como vocês podem ver, o teste foi excluído, beleza? Agora a gente vai jogar esse link aqui. Vamos dar um clique nele. E aqui ele já vai passar o seguinte: adicionar um bot ao seu servidor. Criar comandos. Ter uma crise existencial. Aqui está dizendo algumas informações do que a gente vai dar permissão ao nosso bot. E a gente vai selecionar aqui no caso o nosso servidor. E a gente vai dar um continuar. Aqui é a opção de administrador, como a gente já tinha selecionado. Vamos dar um autorizar aqui. Vamos autenticar que eu sou um humano. E pronto. Já está aparecendo a opção aqui da Gemini. Aqui eu vou excluir essa mensagem, que não é algo necessário. Da Gemini. No caso, ela está offline porque o nosso código não está rodando. Beleza? Aqui no nosso código, pessoal, a gente tem o Discord Bot Token, que no caso se refere àquele token que eu passei para vocês. Vocês vão colocar seu token aqui e obviamente aqui vai estar borrado, porque isso aqui é algo privado e cada pessoa tem que ter o seu. Então não compartilhem isso aqui com ninguém. É chato, mas eu sempre vou estar falando isso aqui para vocês. Além disso, como eu falei, a gente vai utilizar a Gemini. Então a gente tem que vir aqui novamente para pegar a API dela. Aqui a gente vai acessar a iStudio, o Google iStudio, que no caso a gente vai vir aqui em pegar a API. Eu já tenho uma criada, mas a gente vem aqui, clica na seguinte, em criar chave API. A gente dá um clique aqui, a gente seleciona o projeto e criar uma chave API. Vamos aguardar um pouco, que ele está gerando, e a gente copia essa chave.
ela também vai ser ocultada aqui, porque isso também é algo privado ainda mais. E aqui no caso a gente está usando a versão gratuita, mas pode ser que a gente utilize a versão paga e passando essa chave vai dar acesso a outras pessoas utilizarem nossos recursos que a gente está pagando. Então não faz sentido você compartilhar, não é mesmo? Então vamos aqui, vamos colar aqui na Gemini API Key também, beleza? Passos importantes. Como está lá na documentação, a gente vai precisar fazer a instalação de duas bibliotecas. O Discord, que seria a biblioteca do Discord, e o Google Generative IA, que no caso a gente vai chamar de Genai, beleza? Aqui é o comando padrão, pessoal. Aqui no caso vamos instalar pip install Discord. E como eu já tenho instalado, já está ok, mas no seu caso você provavelmente não vai ter feito a instalação desta biblioteca. E depois a gente vai fazer um pip install Google Generative IA. Vamos aguardar. E prontinho. Feita essas duas instalações, a gente vai partir para o nosso código. A gente vai ter duas variáveis aqui, pessoal, a Discord e a Gemini. Como a gente falou, vai ser passada aquelas duas chaves, os nossos tokens, né? A gente vai começar aqui a configuração instance message igual a true. Então a gente vai permitir a nossa leitura de mensagem. Depois disso, aqui no caso a gente está criando uma variável que vai receber o discord.items, que seriam a intenção e as intenções que seriam a padrão. A gente vai deixar bem claro que vai ser permitido a leitura de mensagens. Então, intenções.message igual a true, beleza? Depois disso, a gente cria uma instância do cliente do bot do Discord com as intenções configuradas. Que no caso seria o bot.discord.cliente. E aqui a gente pode ler um pouco sobre. Isso aqui no caso seria a classe usada para interagir com a API do Discord, como está descrito aqui. Eu vou deixar a documentação tanto da biblioteca do Discord quanto do Google Generative IA também, beleza? Para vocês darem uma boa estudada, que realmente é um conteúdo bem legal. Depois da gente definir as nossas intenções, a gente vai começar a configurar a biblioteca generativa usando a chave da API do Google Gemini. A gente vai passar as configurações de geração de texto, que no caso aqui é o número de respostas, que a gente vai ter, no caso, só uma resposta. Além disso, aqui a gente está criando o dicionário, porque aqui quando a gente criar um modelo generativo, ele vai precisar desse dicionário aqui como a configuração de geração. Por isso um dicionário aqui, pessoal, beleza? E no caso seria um par de chave e valor. Aqui no caso é o controle da criatividade de respostas. Os valores mais altos, no caso, são respostas mais precisas. Ou seja, quanto mais próximo de 1, mais preciso vai ser a resposta. Max Output Tokens, que seria o número máximo de tokens na resposta, que seria basicamente a quantidade ali de caracteres que vai ser gerado. Na realidade vai ser mais do que 150 caracteres, porque o cálculo é feito de uma maneira diferente. Isso aqui daria aproximadamente talvez umas 300 a 400 palavras. Eu vou deixar aqui até um pouco mais. A gente limita isso aqui porque com a biblioteca do Discord, quando eu estava utilizando pelo menos, ela limita a 2.000 palavras, se eu não estou enganado, ou 2.000 caracteres, agora não me recordo bem. Ou seja, pode ser que a Gemini gere uma resposta muito extensa e acaba acontecendo muito. Então, quando ela vai gerar essa resposta, infelizmente a gente não consegue enviar isso para o usuário por essa limitação. Então, por isso aqui eu já especifiquei o output máximo, que eu vou colocar até mais, vou deixar 300. E aí você vai ter que fazer o seu teste, porque também vai ter essa limitação do que a gente vai estar respondendo, não é? Aqui, como eu falei, a gente vai estar criando a instância do modelo generativo, que a gente vai chamar de modelo. Ele vai pegar a Gemini e vai utilizar a função generativa, que no caso seria o modelo generativo, que a gente vai dar o nosso nome, que é Gemini 1.0 Pro, que a gente vai selecionar o nome do nosso modelo, e no meu caso que é Gemini 1.0 Pro. Existem outras versões e você pode consultar na documentação. Aqui a gente vai iniciar o nosso chat com o bot.
mantendo o histórico de mensagens. Aqui a gente aqui a gente pega o chat, a variável chat, e a gente pega o nosso modelo que a gente criou e dá um start, e a gente chama a função start chat, com o histórico zerado. Aqui a gente vai criar uma variável que é para acompanhar as mensagens já respondidas. E obviamente a gente não vai querer duplicações. Então que ela vai iniciar zerada, pessoal. Beleza? Depois disso a gente vai criar uma função assíncrona. Como eu expliquei para vocês, mas caso vocês queiram ter a certeza, a gente inclusive já pode quitar rodando a Gemini para vocês verem um teste. Vamos rodar aqui o bot. E vamos fazer essa seguinte pergunta para vocês verem de maneira bem clara o funcionamento dela, que pode ser bem amplo, inclusive caso você queira criar um servidor na parte de programação. A gente pode marcar aqui o @Gemini e a gente vai escrever aqui o que é programação assíncrona em Python. Dada essa pergunta, ela vai estar aparecendo aqui vai estar aparecendo aqui que ela está digitando, e ela já respondeu. A programação assíncrona é um paradigma de programação que permite que tarefas sejam executadas concorrentemente, sem bloquear o thread principal. Isso é particularmente útil para operações de entrada e saídas que podem levar muito tempo para serem concluídas, como é o nosso caso. Aqui vocês podem ver que cortou uma parte justamente por causa daquela limitação de caracteres. Então você vai ter que ver qual que vai ser o padrão que você vai optar. Isso aqui é algo que você pode ir alterando e encontrar o melhor. Por exemplo, a gente pode também deixar demarcado para a gente ter uma resposta curta e objetiva. Por exemplo, o que a gente tem que marcar aqui o nosso bot, @Gemini. O que é a programação assíncrona? Resposta objetiva. Isso já facilita, porque como eu falei, a gente tem essa limitação também lá do Discord. Então vamos ver, aqui já melhora. Aqui, como ele já falou, é uma programação que permite que tarefas sejam executadas concorrentemente, sem bloquear o thread principal. Isso é útil para operações de entrada e saída. Então ele já gerou um resultado aqui bem legal. Aqui a gente vai pausar o nosso código e vamos voltar à explicação. Beleza? Aqui a gente já explicou o porquê a gente está usando funções assíncronas. Aqui é importante a gente ressaltar que também a gente vai ter o while. Por quê? Que é, no caso, deixa eu ver aqui um momento que a gente utiliza o while para explicar para vocês. Que é o momento de espera. Aqui a gente está, aqui não... Onde que está o wait? Aqui, ó, o wait. Espere a mensagem. Na maneira assíncrona, como a gente falou, ele vai estar executando de maneira concorrente. Só que a gente vai parar isso aqui para que ele execute isso aqui primeiro, para não acabar dando problemas. Vamos supor que a gente vai gerar a nossa resposta e ele já está executando outra tarefa. Ele vai acabar mudando a resposta e o nosso código vai se embaralhar tudo. Então, é por isso que a gente usa essa espera. Beleza, pessoal? Aqui vocês podem consultar também mais sobre a programação assíncrona também. Como eu falei, foi realmente um estudo bem legal. E aqui eu não estou me aprofundando tanto nessa teoria. É algo realmente para vocês aplicarem esse conhecimento, darem uma estudada e tentarem fazer esse projeto. Aqui vocês vão ter como base o código que eu já fiz. Vocês podem fazer alterações que eu recomendo muito para o aprendizado de vocês. É por isso que como eu falei, que eu estou optando pela engenharia reversa, porque dessa maneira vocês vão estar vendo o código de maneira pronta, vão estar podendo estudar como que eu pensei para resolver esses determinados problemas e poder também fazer alterações. Por isso o código já está lá em Python. E peço desculpas caso eu esteja enrolando demais, porque eu gosto muito desse conteúdo e eu acabo exagerando. Bem, como a gente estava falando aqui, eu cria essa função assíncrona. E a gente vai que vai ser justamente para buscar o nosso histórico de mensagens. A gente vai receber o nosso canal, que no caso vai ser o EITEC, e um limite de mensagens. Aqui eu me limitei a 5, você pode fazer alterações, tá? Beleza? Aqui a gente vai ter uma lista de mensagens que começa zerada. E a gente está criando novamente uma parte assíncrona, que para cada mensagem aqui na nossa lista, no nosso canal.history, ou seja, no histórico do nosso canal, com um limite
que no caso é 5. Se a mensagem ponto autor for diferente do nosso bot, ele vai adicionar essa mensagem à lista. Ou seja, a gente faz essa verificação para ver se a mensagem não é do bot, porque imagina, a gente ficar respondendo o nosso bot várias e várias vezes. Isso aí daria um baita de um loop, pessoal. Porque imagina, o bot respondeu, daí o bot responde o bot, daí responde de volta. Isso ia dar um grande problema. Sem contar que a gente ia fazer um grande desperdício de nossos recursos. Aqui a gente vai pegar essa lista que a gente gerou aqui, que no caso, deixa eu explicar novamente caso você não tenha entendido. Se a mensagem ponto autor ou autor da mensagem é diferente do bot.user, do usuário do bot, ele vai adicionar aquela nossa lista de mensagens. Aqui a gente vai fazer o reverso. Por que o reverso? Porque ele vai adicionar os itens, só que a gente quer a mensagem mais antiga primeiro, para ele responder, tá ok, pessoal? Então a gente vai retornar depois disso aqui a lista de mensagens. Agora a gente vai passar para a nossa próxima função, que vai ser a que envia as mensagens para Gemini, que no caso aqui seria Ask Gemini, e ela não vai ser assíncrona, tá ok? A gente primeiro vai pegar as mensagens, response.chat.send. A gente vai pegar o nosso chat que a gente criou aqui, ele vai ter o histórico zerado, e vai iniciar a conversa, e a gente vai enviar essas mensagens. Ela vai retornar o response.text. Isso aqui é bem importante, porque se a gente não colocar aqui retorna o texto, vai dar problema no seu código também. Ela não vai retornar um texto em si, uma outra estrutura, como um dicionário. Aí não é algo que a gente queira, a gente realmente só quer o texto. Aqui a gente vai estar marcando o arroba bot event, e no caso seria um decorator lá na biblioteca do Discord. Para a gente entender isso melhor, a gente vai copiar essa parte aqui e a gente vai fazer mais exemplo de como é útil ter a Gemini aqui com a gente. O que seria o arroba event? Só para a gente ter uma explicação aqui, que no caso o arroba event, que no caso que ele vai compreender aqui a programação síncrona, tá falando aqui da programação síncrona um pouco mais. Aqui tá das respostas anteriores. Propósito: o decorator é usado para registrar uma função como um manipulador. Aqui é uma resposta bem interessante que ela está dando. Como um manipulador de eventos para um evento específico do Discord. Quando o evento ocorre, a função registrada é chamada automaticamente. O que no caso está ocorrendo aqui, a gente está criando essa função onReady, ou seja, quando ele estiver pronto. A gente vai dar aqui um print, o bot username está ligado, ou seja, a gente sempre quando vai estar iniciando o programa e ele estiver pronto, ele vai dar esta mensagem aqui para a gente. E aqui eu dei mais um exemplo do uso dela. Obviamente eu poderia fazer essa explicação, mas vocês podem ver que aqui foi algo realmente bem completo. Aqui a gente pode ver até um exemplo que ela nos forneceu, que é um manipulador de eventos para onReady, que no caso este evento é acionado quando o bot é inicializado, como eu estava falando para vocês, e é conectado com sucesso no Discord. A função onReady é decorada com bot event para registrar essa função como o manipulador de evento onReady. Dentro da função onReady você pode executar o código que deseja executar quando o bot estiver pronto, como imprimir uma mensagem no console para indicar que o bot está pronto, como que a gente fez. Inclusive, como eu falei aqui, ela respondeu essas nossas mensagens antigas, porque eu reiniciei ele, beleza? Aqui, outra coisa que eu gostaria de passar para vocês, aqui a gente vai ter novamente um evento, que no caso que seria round message, que no caso é quando a gente que vai receber uma mensagem. Agora a gente vai pegar o seguinte, se o autor da mensagem for o bot, ele vai ignorar a mensagem, tá entendendo? Obviamente isso é muito importante. Agora, a gente vai criar a nossa variável histórico e vai aguardar a gente buscar o histórico, que no caso a gente está usando essa função aqui, no nosso canal de mensagens, que é o message.channel, busca o histórico recente do canal. Depois disso, para cada mensagem nessa nossa lista aqui, a gente vai fazer o seguinte: se a mensagem .mentions
que no caso seriam menções, e o bot.user, ou seja, o usuário, ou seja, se o bot estiver nas menções, ele vai fazer o seguinte, para deixar bem claro, quando tiver uma marcação e o bot estiver nessa marcação, ele vai fazer mais uma etapa assíncrona, que seria com mensagens.channel.typing, que no caso seria digitando. Isso é justamente, para dar aquele efeito aqui que eu mostrei para vocês, que é como se a pessoa estivesse digitando. Aqui a gente vai marcar novamente a Gemini e vamos colocar lá. Como vocês podem ver, vai ter o efeito de alguém estar digitando. Olha lá como posso ajudá-lo hoje. Então aqui é justamente para dar esse efeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, se a mensagem .id não estiver lá na nossa lista, ou seja, se ela não foi respondida, a gente vai executar isso. O conteúdo da mensagem recebe mensagem.content, que no caso seria o conteúdo da mensagem. A gente vai pegar aqui a mensagem.content novamente, vai pegar essa mensagem aqui, .replace, a gente precisa substituir vou arrumar essa linha aqui, a gente precisa retirar o nome do bot, porque senão realmente fica complicado. Quando você vai fazer uma pergunta, ele vai mandar o @teste lá para Gemini, e não é algo que a gente queira. Aliás, ela vai interpretar isso tipo, meu nome não é teste, o que você está fazendo aí? É verdade, eu já fiz esses testes aí. Então a gente vai colocar o bot.userid para justamente tirar o nome do nosso bot, essa marcação que a gente fez, .strip, remove a menção do bot da mensagem. Depois disso, se o conteúdo da mensagem não for em branco, apenas envia mensagens não vazias. A gente vai receber a nossa resposta e vai pegar a nossa função lá, AskGemini, que vai enviar uma mensagem para Gemini. A gente vai aguardar ela responder e a gente vai dar um reply, que no caso seria esse efeito aqui de resposta. E é algo que eu também estou trabalhando, porque como vocês podem ver aqui, tem quando a gente manda várias mensagens de uma vez, deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Várias mensagens seguidas aqui, ó, ela vai respondendo toda a mesma mensagem, algo que eu ainda estou trabalhando. Mas ela responde a mensagem lá no canal. Depois disso, a gente vai pegar a nossa lista de mensagens respondidas e a gente vai adicionar esse ID, ou seja, o ID dessa mensagem, para que ela não seja respondida novamente. Depois de tudo isso, a gente vai dar um bot.run discord.botToken, que vai ser o que vai dar o nosso start. E por que a gente não está colocando def onMessage ou def onRead para chamar nossas ações aqui? Porque elas estão sendo executadas de maneira assíncrona. Aqui não está de maneira síncrona é a Gemini, só que ela está sendo executada aqui. Então é justamente por isso que a gente não está explicitando o uso delas, porque elas vão trabalhar dessa maneira como eu já expliquei para vocês. Bem, então foi isso aqui para o vídeo de hoje. Bem, então esse vídeo aqui realmente ficou bem longo. Eu não sei como que vai ficar esse vídeo depois da edição, mas ele já está com 40 minutos, que realmente é muito conteúdo e foi um projeto bem legal que eu fiz. Então, foi isso para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestões, deixem lá nos comentários. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.